Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a tua vida nesse dia de segunda-feira. Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe tua família. Deus abençoe tua saída e tua volta para casa hoje. Quando você sair para trabalhar, para resolver suas coisas, que o anjo de Deus esteja ao teu redor para te guardar e te proteger de tudo quanto for investido do inimigo, amém? Nessa manhã de segunda-feira, começando hoje a semana, né? Dizem que a semana começa no domingo, mas para mim começa na segunda-feira. Porque no domingo ninguém trabalha, ninguém faz nada, fica só descansando, né? Então, hoje a semana começando, então a gente tem que sempre começar dirigido pela palavra de Deus, dirigido pela a direção que Deus nos dá para a gente ir tomar sempre, tá tomando sempre as atitudes certas nas coisas que a gente vai fazer, nas coisas que a gente vai resolver nessa semana toda, né, irmão? A gente tem que pedir sempre a Deus, para que Deus bote no nosso coração o desejo dele e a vontade dele. Que prevaleça a vontade dele na nossa vida. Então a gente tem que sempre saber tomar as atitudes certas para depois a gente não estar sofrendo consequências que a gente não quer sofrer. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, eu vou ler aqui do versículo 17 até o versículo 25, mais ou menos. Eu vou ler e vou explicar aqui a palavra de Deus para você ficar atento a que a palavra de Deus vai falar com você e te fortalecer essa manhã, amém? Aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, né, versículo 17, diz assim, ó, a santidade cristã é oposta aos costumes do gentio. A santidade cristã é oposta, né, é contrário aos costumes do gentio. Mas quem é o gentio, meu irmão? O gentio é aquelas pessoas, tá entendendo, que até às vezes já conhecem a palavra de Deus. Mas são gentios, tá entendendo? São pessoas que elas são popular com todo mundo, ela faz amizade com todo mundo, ela anda no linguajar das pessoas do mundo, tá entendendo? Ela não tem limite, tá entendendo? Para se comportar no meio das pessoas do mundo. Ela não é uma pessoa que se preserva, se reserva, tá entendendo? Para fazer a vontade de Deus, se santifica para fazer a vontade de Deus, se separa, tá entendendo? Porque as coisas de Deus é separado, irmão. Querendo a gente ou não, as coisas de Deus é separado. Aquilo, os vasos de Deus, os instrumentos de Deus nessa terra que Deus levanta, que Deus prepara, Deus consagra, Deus unge, enche do Espírito Santo, tá entendendo? São pessoas que convivem com todo mundo, tá entendendo, meu irmão? Mas não participam das coisas que as pessoas participam, tá entendendo? Eles convivem com todo mundo, dá bom dia para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, passa... Não deixa de falar com ninguém, isso aí não existe. Tem que falar com todo mundo, mas não pode viver do jeito que todo mundo está vivendo, tá entendendo? Senão você vai ser uma pessoa igual aquela pessoa, ela nunca vai respeitar o cristianismo na tua vida. Então a palavra está dizendo aqui que a santidade cristã é oposta aos costumes do gentio, tá entendendo? Então a gente tem que entender essas coisas. Aí diz assim, ó, glória a Deus, verso 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andei mais como anda também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido, no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tá entendendo, irmão? Então, ele está dizendo aqui, Paulo ensinando a igreja de Efésios, para que não andasse mais igual anda os outros gentios, tá entendendo? Porque ele estava pregando, Paulo estava pregando o evangelho para o gentio ali naquelas pessoas, e o gentio estava recebendo essa palavra de Deus e estava mudando de atitude, tá? Ele estava mudando as atitudes dele, do jeito que ele andava, do jeito que ele praticava, do jeito que ele fazia, e Paulo estava ensinando para ele, dizendo para ele, não andei mais como anda também os outros gentios agora, tá entendendo? Procura se comportar na presença de Deus como um cristão de verdade, como um cristão verdadeiro, um cristão que faz a vontade de Deus, que anda no temor de Deus, que respeita, tá entendendo, os limites de Deus na vida dele. Porque Deus não é limitado, mas Deus limita a gente para a gente não sair dali, irmão, para a gente não sair dos caminhos dele, não sair da graça dele. Então Paulo está dizendo aqui, está entendendo que este tinha um coração duro, muitas vezes pregava para este tinha um coração duro, pregava hoje e amanhã estava fazendo a mesma coisa. Tem pessoas, irmão, a gente não está aqui pregando, acusando ninguém. A gente está falando a palavra de Deus e dizendo o que é a gentileza e o que é o cristianismo. A gentileza, a pessoa, aquelas pessoas crentes que quer estar ainda em porta de boteco, conversando com os amigos do passado dele, conversando, dando gargalhada, falando da vida de um, falando da vida de outro, criticando um, julgando o outro, tá entendendo? Fica nas portas do boteco, fica onde tem uma rodinha de gente, ele está no meio, tá entendendo? Também conversando.
E a palavra de Deus diz que a gente não pode andar mais nesse costume, tá entendendo? Que a gente andava antigamente. A gente tem que procurar andar agora nos caminhos da verdade, da justiça, para que quando você abrir a sua boca para pregar a palavra de Deus para essas pessoas, ela vir receber a palavra que sai da tua boca, porque ela sabe que você não sabe da vida dela, você não convive com ela, você não vive no meio delas sabendo do que acontece no dia a dia na vida delas, está entendendo? Você não sabe de nada. Você, quando fala a palavra de Deus, como é que esse cara sabe que eu fiz isso ontem, se ele não estava comigo lá, se ele não me conhece, ele não anda comigo, tá entendendo? Mas é o Espírito Santo de Deus que está corrigindo aquela pessoa ali. Não é a gente que está corrigindo, é o Espírito Santo de Deus. A gente tem que entender quando o Espírito Santo está falando com a gente para a gente receber a palavra de Deus com alegria. Então, tem muitas pessoas ainda que já aceitaram Jesus, que já confessou Jesus Cristo como Salvador da vida dela, mas anda no mesmo caminho que andava antes, tá entendendo? Jogando peladinha nos campos, jogando peladinha de futebol no meio das pessoas, jogando rodinha de dominó, tá entendendo? De baralho, joguinho nas portas do boteco, nas praças, e não muda, não deixa Deus mudar as atitudes, tá entendendo? Não deixa Deus mudar ele para ser um novo homem na presença de Deus. Uma nova mulher, uma nova criatura na presença de Deus. Aí diz assim, ó, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com a vida cometerem toda a impureza, tá entendendo? Elas perderam todo o sentimento de temor, de respeito, tá entendendo? Para fazer tudo que elas desejam fazer, tudo que elas querem fazer para ser aquele crente agradável, que todo mundo gosta dele. Ele não quer ser aquele crente que nem Paulo era, que nem Pedro era, João era, às vezes recebido por um e ignorado por outro, tá entendendo? Porque é assim que o cristão é. Jesus era assim, Jesus em muito canto que chegava, Jesus era bem recebido. Chegava de outro lugar, o pessoal mandava ele sair, sai daqui, sai dessa cidade, tá entendendo? Porque a gente não quer você por aqui. Porque ele não aceitava, tá entendendo, a verdade, eles queriam permanecer na mentira, no engano, fazendo coisa errada, com inveja, com ira da vida do seu próximo, da vida do irmão, tá entendendo? Porque tem gente que é assim, anda de casa em casa, vem à tua casa só para saber da tua vida, para depois sair falando de você por todo canto que ela vai, ela bota você como exemplo na palavra dela, tá entendendo? Nas conversas dela. E às vezes você não está nem fazendo aquilo que as pessoas estão dizendo, mas elas botam você como exemplo, tá entendendo? Então nessa manhã, tá entendendo, irmão? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus Cristo, que Deus te dê um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus, amém?